Obadias. Quem achou, diga amém. Quem está disfarçando que achou, diga amém. Não, mas não é tão difícil, né? Vai estar o índice está aí para isso, né? Quem está com o aplicativo está feliz, né? Bem? Então tá, deixa eu chamar aqui a Fabíola para fazer a leitura de hoje. Nós vamos ler verso 1 até o verso 10. Obadias, verso 1 ao verso 10. Boa noite, irmãos. Vamos dar início à nossa leitura da palavra do Senhor. Obadias 10. Visão de Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados seus tesouros ocultos. Empurram você para as fronteiras todos os seus aliados. Enganam você e o sobrepujarão os seus melhores amigos, aqueles que comem com você para armar ciladas. E Esaú não pode perceber nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Difícil dizer amém, né, irmãos? Esse pesado. Vamos orar. Deus, obrigado por estarmos aqui. Porque o Senhor nos recebe na Tua presença, aqui nesse lugar. E o Senhor olha para nós como pecadores, mas pecadores alcançados por Tua graça. E a gente te pede que, se for da Tua vontade, que a gente ouça a Tua voz hoje aqui nessa noite e que nós saiamos aqui consolados, encorajados, instruídos. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa alma. Amém. Amém. Você pode sentar. Bom, Obadias era um profeta. Ele era um profeta. Versículo 1 já chama a atenção nossa a forma como que o Obadias ele se refere a Deus. O título que o Obadias dá para Deus, para o Senhor, né, em verso 1, o Obadias ele chama o Senhor de soberano, no versículo 1. A expressão soberano, ela cai bem nesse livro, porque esse livro, eu não sei se você já leu Obadias, mas são só 21 versículos, então é um texto pesado, é um texto profético, de denúncia, e esse texto ele cai bem porque ele vai falar com uma nação, o nome dessa nação é Edom, e ela era muito altiva, a gente vai falar sobre isso hoje, muito arrogante, então nada melhor que lembrar que Deus é soberano. Soberano é aquele que detém a soberania, quer dizer que ninguém está acima do Senhor. Ninguém está acima do Senhor. Não importa quão altivo você seja, quão altivo você seja,
Ninguém está acima. Os governos não estão, as igrejas não estão. Todos estão debaixo do soberano. E o Obadias aponta isso. O Obadias traz esse livro, a gente chama de livro, né? Talvez se fosse no Novo Testamento chamaríamos de carta. Mas nesse livro ele traz uma palavra muito dura e ele traz uma palavra contra Edom. A Bíblia diz, no versículo 1, o Obadias fala que Deus enviou um mensageiro para as nações e a gente não sabe quem é esse mensageiro. A palavra mensageiro pode ser um anjo, algo mais sobrenatural, pode ser um profeta, enfim, não interessa, não tem como saber. Mas é um mensageiro. E esse mensageiro vai para as nações e ele conclama as nações, dizendo para as nações: levantem-se. Por que as nações têm que se levantar? Aí o próprio mensageiro diz: vamos atacar Edom. Então é uma palavra dura. Vamos atacar Edom. Edom é uma nação, é uma espécie de país. E então no versículo 2 a gente vê que o Obadias ele não falará sobre Edom, mas com Edom, né? Ele vai falar para Edom, como se fosse Deus falando, porque o profeta era um porta-voz de Deus, dizendo: olha, Deus ele vai fazer você ser pequeno entre as nações, e você será completamente deixado de lado, completamente desprezado. Mas a gente não entendeu ainda por que Deus está tão irado. Por que Deus está tão irado com Edom? Por que Ele está tão furioso? E para a gente entender por que Deus estava tão irado com Edom, a gente tem que voltar até o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro que fala sobre várias mulheres, né? Tem várias mulheres, a primeira é a Eva, né? Mas tem outras mulheres no Gênesis, e eu chamo a atenção de uma mulher que o nome dela era Rebeca. E a Rebeca, ela ficou grávida, né? Ela ficou grávida de gêmeos. E ela deu a luz para Esaú e para Jacó. E é interessante que Deus diz assim em Gênesis, né? Olha, o mais velho servirá ao mais novo. Então o mais velho, que era Esaú, serviria o Jacó. Mas Deus diz que aqueles bebês eram nações. Então aprenda isso. De Jacó vem Israel. E de Esaú vem Edom. Agora você já sabe. De Jacó vem Israel. E de Esaú vem Edom. Então a nação de Edom, os edomitas, e a nação de Israel, os israelitas, eles eram, aspas, irmãos. Eles eram irmãos. O tempo foi passando, Esaú, os edomitas foram vivendo a vida deles, e Israel foi vivendo a vida deles. É importante dizer que quando Deus fala que escolheu Jacó e rejeitou Esaú, ele não está dizendo que ele não ama Esaú. Ele só está dizendo que Jacó é que vai ser um instrumento para a criação do povo de Israel. Porque o Esaú tinha uma vocação. A vocação dele era ajudar o Israel. Era ajudar o povo de Deus, era ajudar. Mas Deus ama todas as nações, né? Deus fala isso lá em Gênesis 12, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra. Então, era uma eleição instrumental, ou seja, Deus estava escolhendo Jacó como um instrumento de bênção para todas as nações. E o Esaú seria o ajudante. Pois bem, eles foram vivendo a vida deles, mas não tinha jeito. Os edomitas e os israelitas, filhos de Jacó e os filhos de Esaú, não tinha jeito deles se darem bem. Não tinha forma, não tinha o que fazer. E eles foram lá vivendo a vida deles, cada um. E aí então Deus vai vendo Israel. Vocês conhecem o Antigo Testamento? A maioria que conhece. Israel não era um povo obediente a Deus. Volta e meia Israel desobedece a Deus, né? E aí o que acontece? Teve uma hora que Deus, como se diz, se encheu da cara. Ficou indignado com Israel. E aí Deus falou através de Jeremias que eles seriam exilados pelos babilônios por 70 anos. E aí vem a famosa expressão teológica, né? Os 70 anos de exílio da Babilônia. Então, 70 anos. O que aconteceu é que Edom,
o irmão do Jacó, né, os edomitas, irmãos dos israelitas, eles se unem aos babilônios para atacar Jacó. E aquilo ali para Deus foi a gota d'água. Ver o irmão ficando do lado do inimigo do próprio irmão, para Deus aquilo ali foi a gota d'água. E então Deus vai falar, olha, vocês vão ser, no versículo 2, né, completamente desprezados. Agora chegou o fim. Ou como diz o verso 10, eliminados para sempre. Tá bom. Muito bem. Aí você fala, muito bem, entendi, história bonita, até me emocionei, mas o que isso tem a ver comigo, né? Eu trabalho em uma empresa, eu sou pai, eu sou mãe, a mãe tem escola, enfim, o que isso tem a ver comigo? Quando a gente vai para o Novo Testamento, vai folheando lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente vai vendo o seguinte, os juízos do Antigo Testamento, eles simbolizavam o juízo final. Os juízos do Antigo Testamento simbolizavam o juízo final. O que isso significa? Significa, eu já falei isso, vou repetir, os juízos do Antigo Testamento são um limão, mas o juízo final é um pé de limoeiro. Ou seja, ele está simbolizando algo horroroso que vai acontecer. E é horroroso mesmo, a palavra horroroso cai bem, tá? Então, irmãos, o julgamento de Deus sobre Edom simboliza o julgamento de Deus sobre as nações. Simboliza o juízo final. E então eu quero lhe dizer algo, que eu sei que a gente ouve muito pouco isso, muito pouco, né? Mas eu quero lhe dizer, Jesus está voltando, na vinda de Jesus haverá um juízo final, e a maioria das pessoas que pisaram na terra serão condenadas ao inferno. Então, nós não estamos aqui na igreja porque nós temos uma religião. Uma religião. Na tua religião, eu tenho a minha religião, tá tudo bem, não é isso? A gente não está aqui também porque não tinha o que fazer em casa, ou porque os nossos pais já iam na igreja e a gente começou a ir. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós fomos salvos. E nós fomos salvos do quê? Quem é salvo de alguma coisa. Nós fomos salvos da nossa condenação. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, mas é importante a gente parar e pensar hoje, quem vai ser condenado no juízo final? É importante para a gente pensar sobre a nossa vida espiritual e sobre os nossos amados, que a gente ama, mas o juízo é verdadeiro. O juízo é verdadeiro, o inferno é verdadeiro, o celular é verdadeiro, tudo é verdadeiro, tá? Então tá. Então a gente vai então agora mostrar quem vai ser condenado. Claro que eu não vou trazer a lista inteira de quem vai ser condenado, porque tem a lista lá em 1 Coríntios 6, tem em 1 Timóteo 1, você pode ler na sua casa. Vou trazer a partir do texto de Obadias, do verso 1 ao 10. Primeiro, quem será condenado no dia do juízo final? Os arrogantes. Os arrogantes serão condenados no juízo final. Nós vemos isso no versículo 3. No versículo 3 nós vemos isso. O profeta Obadias denuncia que o coração dos edomitas era um coração arrogante. E ele diz que aquele coração dos edomitas, que era um coração arrogante, estava enganando eles. E isso é interessante, porque Jeremias fala isso no capítulo 17, que o coração do homem é enganoso. Então a arrogância, verso 3, dos edomitas em seu coração estava enganando eles, né? Eles viviam lá nas cavidades das rochas e nos altos montes e ficavam se perguntando, quem vai me derrubar daqui? No versículo 4, então, Obadias fala, bom, o negócio é o seguinte, né? Ainda que você voe tão alto quanto a águia, faça seu ninho entre as estrelas do céu, dali eu derrubarei. Então, a arrogância é algo que traz condenação às pessoas. Arrogância. E aí você pergunta, como que a gente pode ser arrogante? Bom, o irmão Dirceu leu o texto hoje muito sugestivo, né? Os dois mandamentos mais importantes, ama o próximo e ama o próximo em segundo lugar e amar a Deus em primeiro lugar. É isso aí. A arrogância é a negação disso. Então exemplifiquemos. Número 1. Quando uma pessoa rejeita seguir a Deus, isso é um ato de arrogância. Certa vez uma moça falou para mim assim, Samuel, eu tenho seguido a Deus até aqui,
eu tenho seguido ao Senhor, tenho seguido o que a Bíblia diz, mas eu já tenho certa idade, muita idade, né? E ela disse assim, agora eu quero pensar com a minha cabeça. Eu não quero mais que a Bíblia diga o que eu tenho que fazer. Eu quero pensar com a minha cabeça. Ela tinha uns 20 anos de idade quando ela me falou isso. Eu quero pensar com a minha cabeça. Parece um direito, parece algo bom, normal, natural, uma menina de 20 anos dizer que ela agora quer pensar com os próprios miolos que Deus deu para ela, com a própria cabeça que Deus deu para ela, e não quer mais que a Bíblia fique dizendo que é certo, errado, verdade, mentira. E isso me fez lembrar o texto do livro de Gênesis, capítulo 3, quando acontece a queda de Adão e Eva, e a Eva está na frente da árvore, né? Lá, e aparece a serpente, que é o diabo, e o diabo fala para ela porque ela não come da árvore, e ela fala que ela não pode comer do fruto da árvore, porque senão ela morrerá. Então Satanás fala para ela que na verdade ela não vai morrer, que Deus está falando isso para que ela não tenha o mesmo conhecimento, o mesmo discernimento do que Deus tem. E aí, quando Satanás fala que se ela comesse do fruto ela teria o mesmo discernimento, ela não precisaria mais pensar com a cabeça de Deus, ela poderia pensar com o seu próprio discernimento, com a sua própria cabeça. Ela então gostou da ideia, comeu o fruto e deu o fruto para Adão. E a gente está aqui nesse frio terrível, gente, com frango. Então, a arrogância é isso. E você vai ler Filipenses capítulo 2, você vai ver que quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas é interessante a arrogância do ser humano. Jesus tem que vir com olhos de fogo, não sei o quê, tem que vir completamente com poder sobre as nuvens para que as pessoas se curvem diante dele. Elas não vão se curvar se Jesus não vem com poder, e elas não confessam que ele é o Senhor se ele não vem com poder no juízo final. A arrogância do ser humano. Edom tinha uma vocação. A vocação dele era ajudar o irmão dele e servir a Deus. E eu quero te dizer na noite de hoje, não importa a sua idade, não importa o seu passado e nem as suas opiniões, você nasceu para servir a Deus. Hoje em dia, o que as pessoas têm ensinado nas redes sociais e em cursos e livros? Você nasceu para ser feliz. Eu quero lhe dizer na noite de hoje que você não nasceu para ser feliz. Você nasceu para amar a Deus sobre todas as coisas. Ser feliz é uma consequência, não é a causa da vida. A causa da vida é o primeiro mandamento, que é não ter outros deuses diante de nós, ou um mandamento mais importante que é amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda forma de arrogância é o menosprezo do outro. É quando nós tratamos o outro como inferior. E aqui vai um puxão de orelha para mim e para você. Que às vezes, irmãos, a nossa forma de evangelizar, ela é arrogante. Como que a nossa forma de evangelizar é arrogante? Ela é arrogante quando nós nos apresentamos para os nossos parentes, que ainda não são cristãos, quando nós nos apresentamos para os nossos vizinhos, que ainda não são cristãos, nós nos apresentamos como superiores, porque nós somos batizados. E essa é uma das causas porque os ímpios muitas vezes não querem se converter, é porque nós somos arrogantes até na forma de evangelizarmos. Nós dizemos para as pessoas que elas devem se converter, talvez para serem santas como nós, ou serem boas como nós, e isso não é correto. O correto é nós termos uma atitude de humildade, até mesmo na hora que formos evangelizar. Evangelizar é você apresentar-se para o outro como um mendigo que leva o outro mendigo para aquele que tem pão. Mas você não tem pão. Jesus é o pão da vida. Então, a arrogância é algo que ira muito Deus. O livro de Provérbios diz que a arrogância, ela precede a ruína. Isso quer dizer que antes de alguém cair, ela foi arrogante. Seja sempre humilde. Jesus é humilde, e nós temos que ser humildes, reconhecendo Jesus como Senhor, e ser humildes na nossa relação com o próximo, inclusive na hora que formos evangelizarmos as pessoas, devemos fazer isso de forma humilde. As pessoas devem ver humildade no nosso semblante, e não arrogância farisaica. Segundo lugar, após os arrogantes que serão condenados, porque nós vemos com Edom, nós vemos que os desleais também serão condenados. O Obadias é interessante que ele é um pedagogo, né? Ele é
alguém com didática. Então, no versículo 5, por exemplo, ele ilustra o que os edomitas passarão através do exemplo de ladrões. Por exemplo, os ladrões, quando eles atacam à noite, eles levam apenas o suficiente, não é verdade? Quem aqui já foi assaltado? Não se fala assaltado, né? Quando rouba a nossa casa, né? Como é que se fala? Furtado? Não sei. Ninguém sabe? Acho que é saqueado. Não é? Saqueado, né? Saqueado? Saqueado é bom. Quem aqui já foi saqueado? Chegou, né? Saqueado é uma forma bonita de dizer, né? Então, tu chegou em casa e cadê minha televisão? Não está ali, não está ali. Onde está o meu violão? Onde está um relógio? Onde está o celular? Tudo sumiu. Mas o sofá está ali. A sua geladeira está ali. Isso significa que o ladrão levou apenas o suficiente, apenas o que ele se propôs a levar. E essa é a ideia de Obadias, no versículo 5. Os ladrões, quando atacam à noite, eles deixam o suficiente. O segundo exemplo que ele dá no versículo 5 é das pessoas que vão colher uva. Então elas vão lá para colher uva, mas elas deixam alguns cachos, elas não levam toda a uva que tem ali. Mas aí você fala, o que isso tem a ver com deslealdade? O que tem a ver com o cara que rouba ou o que colhe uva com deslealdade? Bom, para entender o que tem a ver, a gente tem que pular o versículo 6 e ir para o versículo 7. E aí no versículo 7 nós vemos que o profeta vai falar o seguinte: sabe os seus aliados? Sabe, Edom, os teus aliados? Sei. Pois é, eles vão te empurrar para as fronteiras. E sabe os teus melhores amigos? Pois é, os teus aliados, pessoas que hoje estão do teu lado, eles sobrepujarão os teus melhores amigos. A palavra sobrepujarão quer dizer vencerão. Eles vencerão os teus melhores amigos. Os teus aliados de hoje vão vencer você e vão vencer os teus melhores amigos. E sabe as pessoas que comem à mesa com você? Sei, vão fazer ciladas contra ti. E tu sabe o que é o mais interessante? É que você nem vai perceber. Do que Deus está falando através de Obadias? Gênesis 3. O descendente de Eva pisa na cabeça da serpente e a serpente fere-lhe o calcanhar. Está falando de traição. Pessoas que hoje são teus aliados, amanhã elas vão destruir a sua vida. E aí você entende o versículo 6, né, quando ele fala: entretanto, como Esaú foi saqueado. Entretanto, verso 6. Entretanto, como Esaú foi saqueado. Né? Aí entra a palavra saqueado, né? Como ele foi saqueado, né? O verso 6 diz: sabe os seus tesouros ocultos? Sei. Pois é, eles foram pilhados. A palavra pilhado quer dizer roubados. Aí você entendeu o verso 5. O ladrão, quando rouba, ele deixa o suficiente. O cara que rouba, que colhe cachos, ele deixa o suficiente. Mas o que está vindo para você, ele não vai deixar nada para trás. Ele vai levar tudo. Você será eliminado para sempre. Você vai experimentar a traição que você um dia causou para o teu irmão. Você vai experimentar a traição que um dia você causou. A dor da deslealdade que você causou em alguém, agora chegou o seu dia, o seu juízo. Você vai sofrer a dor da deslealdade. E isso me faz lembrar, irmãos, recentemente, quando a Vanessa e eu, a gente tentou vender o carro. Grave bem o verbo tentou. E então nós tentamos vender o carro, e a gente vendeu um carro para um filho do diabo, esperamos que temporariamente, né? Eu oro para que ele se converta. Cadê minha esposa nessa hora? Vou pegar meu casaco aqui. Então, quando a gente tentou vender o carro, e a gente tentou vender o carro para um homem, e ele era muito, passava a ser muito, o que ele passava a ser, amor? Tá bom, deixa eu ver essa parte. Passava a ser muito confiável. E aí chegou na hora do carro, e eu disse para ele assim: tá, e o contrato, né? A gente tem que fazer um contrato. Ele disse para mim: olha, por mim, nem precisa de contrato. A minha palavra é sim, é não. Parece um evangélico, sabe? E não, porque nem precisa. E ele chegou, irmãos, com a metade do dinheiro, praticamente com a metade do dinheiro na mão. E eu falei, para a Vanessa, acho que esse cara é de confiança. E aí eu lembro, né, daquele texto do
do Novo Testamento, né, que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. É interessante que quando eu estava ouvindo os primeiros áudios, depois que eu fui traído, né, eu ouvi os primeiros áudios, irmãos, eu só ouvia idiota. Pode não ter percebido, né, irmãos? E então, depois que aconteceu tudo aquilo, ele não pagou mais. Sumiu, obrigado, irmão. E nós ficamos sem carro, sem dinheiro, sem nada. E então, quando até que ele foi então pego numa blitz. Filho. Oi? Filho dele, né? O filho dele foi pego numa blitz. Sem carteira. Tá bom, já entendeu. Tá? Sem carteira. E então, irmãos, a gente conseguiu o carro de volta e vimos depois no sistema que eles tentaram, inclusive, passar o carro para o nome deles. E então, irmãos, quando isso tudo aconteceu, a Vanessa sabe que eu não estou exagerando. E eu disse para a Vanessa assim, eu desejo que ele se converta. Eu não desejo que ele morra, eu não desejo que ele tenha um câncer no cérebro, eu não desejo que o filho dele morra, eu desejo que ele se converta. Por que eu desejo que ele se converta? Porque eu sei para onde ele vai quando Jesus voltar. Os desleais, os traidores, os adúlteros, eles não herdarão o reino de Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos procurarmos ser pessoas leais. A Bíblia fala lá em Gálatas 5, 22 e 23, que uma das virtudes do fruto do Espírito Santo é a fidelidade, e a gente tem que ser fiéis, nós temos que ser fiéis, confiáveis. Então, meu desejo é que as pessoas que hoje adulteram, hoje as pessoas que traem, as pessoas que fazem engano, vendem carro, compram, fazem todos aqueles rolos que a gente sabe, meu desejo é que eles se arrependam. Porque se eles não se arrependerem, assim como foi com Edom, será com eles no juízo final, eles serão condenados para sempre. Você é uma pessoa leal? Você é uma pessoa fiel? São perguntas que eu não posso responder para você. Só você pode responder. Terceiro e último lugar, então, retomando. Em primeiro lugar, os arrogantes, versículo 4 e 5. Versículo 13 e 4. Segundo lugar, os desleais, em versículos 5, 6 e 7. E agora, versos 8, 9 e 10, nós temos os violentos. E aí Deus está tão irado com os edomitas, porque eles foram muito violentos, né, com o irmãozinho dele, né, o Jacó. Né? No momento que o bichinho de Jacó precisava de ajuda, eles pisaram em cima. No versículo 8 você vê que Deus diz que vai destruir todos os mestres deles, todos os sábios deles. No versículo 9, os guerreiros de Temã. Temã é uma cidade muito importante, que era uma cidade muito importante de Edom, também seriam destruídos. Então os guerreiros seriam destruídos, os sábios seriam destruídos, os mestres seriam destruídos. Por quê? Versículo 10. Seriam destruídos porque eles foram assim muito violentos, né? Fizeram um verdadeiro massacre contra o próprio irmão. E quando eu li o versículo 10, que houve um massacre de irmão contra irmão, eu não pude deixar de lembrar da história de Caim e Abel. Adão e Eva eles pecam em Gênesis 3, e em Gênesis 4 você tem um irmão matando outro irmão. Vou repetir essa frase. Em Gênesis 3, Adão e Eva pecam, em Gênesis 4 você tem um irmão matando outro irmão. A dificuldade entre irmãos vai andando pelo livro de Gênesis, quando você encontra Ismael com o Isaac, e até depois a famosa história, quem aqui não conhece a história de José no Egito? E José ele foi jogado pelos seus irmãos, numa cisterna, num buraco, e foi vendido e tudo mais. O Antigo Testamento é cheio de pessoas, cheio de irmãos que se dão mal. E você lê o João capítulo 1, vai falar que a palavra se fez carne, né, e ela habitou entre nós, Jesus Cristo. Jesus se fez judeu, eles fazem judeu. E o que os judeus fazem com Jesus? Mandam para a cruz. Os irmãos mandando o próprio Jesus para a cruz. E você vai vendo tantas dificuldades, você tem em Gálatas os falsos irmãos. E hoje a mesma coisa. Nós vemos lutas familiares, dificuldades familiares. E é interessante o Sermão do Monte, quando ele equipara, no versículo 5 do Sermão do Monte, ele equipara o ódio ao assassinato. Jesus equipara o ódio ao assassinato. Ódio, raiva entre irmãos, raiva de pai com filho, filho contra pai. Você tem, não só na questão familiar, na igreja. 1 João diz assim, vocês conhecem o texto, você não pode dizer que você ama a Deus que você não vê, se você não ama, eu falei muito rápido, você não pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê. E na igreja você encontra pessoas dizendo, ela está na escala? Tá, então não rola.
eu não volto. Quando ela sair da escala, eu entro, né? Ódio, briga, ressentimento, rancores, tudo isso é categorizado no Sermão do Monte como assassinato. Porque para Deus, o pecado não é a consumação. Para Deus, o pecado não é a consumação. Olha o adultério. Se você olhar para uma mulher, desejá-la no seu coração, você já adulterou. Assim também é o ódio. Você sabe aquela expressão romântica? Antes de te dar o primeiro beijo, eu já lhe beijei muitas vezes aqui. E aí a menina fica, ai, sério, né? E o cara pensa, deu certo, glória a Deus, né? O ódio é a mesma coisa. Antes de te dar um soco, irmão, já dei 1000 vezes aqui. Então, para Deus, só a intenção já basta. E então nós, por mais que nós nos sentimos tão pacíficos, porque nós nos comparamos com Hamas. Eu sou pacífico, nunca me matei daquela forma. Sim, mas para Deus existem intensidades de pecado. E se você odeia uma pessoa, seja um familiar, seja alguém da igreja, categorizado já está como assassinato. Irmãos, o dia do juízo está chegando. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, nós vemos que Jesus recebe vários títulos. E dentre os títulos que ele recebe é Príncipe da Paz. O nosso Jesus é um príncipe da paz, não é o príncipe do barraco. Tá, irmão? É o príncipe da paz. Tá? Então nós também temos que seguir os passos de Jesus Cristo, que é paz. Você é uma pessoa pacífica? Você ama paz? Existe alguém que você odeia? Existe alguém que se eu citar o nome dela aqui, o seu sangue ferve, seu coração acelera? E está aqui entre nós? E começa com a letra. Então, irmãos, essa noite Deus nos chama ao arrependimento. Porque Deus não nos salvou para a violência. Não nos chamou para vivermos uma vida de ressentimento e rancores, até de coisas muito anteriores a hoje, né? Coisas muito antigas. Deus quer que você saia daqui hoje leve. E para você sair daqui hoje leve, você vai ter que aprender a perdoar. E perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Assim como amar não é um sentimento, amar é uma decisão. A prova disso é que Jesus manda a gente amar nossos inimigos. Eu nunca vi ninguém falar bem com inimigos. Inimigo é ser inimigo, né? Não, é uma decisão, você decide amar. Muito bem, vamos ficar em pé, irmãos. A gente cantou, né? O rei está voltando. Interessante que Mateus 24, quando fala sobre o dia do arrebatamento, diz que as nações chorarão e lamentarão. Isso nos faz refletir sobre aquela música. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor, ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Eu não sei de onde é que tiraram essa música, né? Porque se tem uma coisa que as nações não farão, é bradar de vitória. Elas chorarão, porque as nações serão condenadas. Irmãos, o juízo final, ele vai acontecer. E nós temos que estar prontos. Mas eu gostaria de dizer para você o que é estar pronto. Eu quero pedir para a Fabíola ler para nós, Gálatas 2,16, você pode abrir na sua Bíblia também, ou vai ser colocado aqui no projetor também, mas é o texto de Gálatas 2,16, carta de Paulo. Leia o texto inteiro em casa, tá? Que vai ser bem interessante para a tua edificação. Pode ler para a gente então, Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Você vê que basicamente esse versículo inicia e termina dizendo ninguém será justificado pela lei. O que isso significa? Se você quiser, sabe por que muitas pessoas, até que estejam aqui hoje, até que talvez estejam aqui hoje, existem pessoas que morrem de medo do dia do arrebatamento. Tem gente que já sonhou com o arrebatamento, acordou suado. Medo do arrebatamento. Tem alguém aqui que tem medo do arrebatamento? Medo do juízo final. E tem gente que tem medo de morrer e ir para o inferno. Por que existe esse medo? Esse medo existe porque a pessoa está se apoiando nas suas obras. Então eu quero lhe dizer, ninguém será justificado pela prática da lei. Significa, vamos analisar os tópicos de Obadias.
Ninguém, irmãos, é tão humilde assim. Aos olhos de Deus, todos nós somos arrogantes. Talvez a gente não seja arrogante comparados a uma pessoa mais arrogante. Mas aos olhos de Deus, nós não somos humildes o bastante. Então, pela prática da lei, ninguém será considerado humilde. Segundo, a lealdade. Nós nos comparamos de repente com alguém que traiu a mulher. De repente você nunca traiu. E aí você diz, viu, eu sou leal. Você pode até se sentir leal se comparando a um outro ser humano. Mas quem de nós é fiel como Deus? Quem de nós é leal como Deus? Portanto, aos olhos de Deus, ninguém é categorizado como fiel, como leal. E talvez nós não nos consideremos violentos, porque nós nunca assassinamos ninguém. Mas aos olhos de Deus, nós não somos tão pacíficos assim. É por isso que a justiça não pode vir das nossas obras, mas precisa ser pautada e baseada em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi perfeitamente humilde e nada arrogante. Jesus foi perfeitamente fiel e nada desleal. Jesus foi perfeitamente pacífico e nada violento. Nós somos justificados não é pelas nossas obras, mas pelo que Cristo foi. E quando você confia em Jesus, você não tem mais medo de ir para o inferno, nem do arrebatamento e nem do juízo final, porque você está olhando para o que Jesus fez. E Jesus é tão bom na nossa vida, tão poderoso, que além de nos salvar, Ele nos santifica. O que significa isso? Significa que Jesus, aos poucos, vai nos tornando cada vez mais humildes. Nunca seremos perfeitamente humildes. Jesus vai nos tornando cada vez mais humildes, cada vez mais leais e cada vez mais pacíficos. Mas essa obra ela é inacabada. O único que é perfeito é Jesus. E quando você confia nele, você não tem medo do juízo final. Mas quando você confia nas suas obras, acredite, você é Edom. Você vai ser reprovado. Por isso, na noite de hoje, eu queria perguntar: você já fez uma oração com a tua boca, declarando que você confia na justiça de Jesus? Eu quero te convidar a fazer essa oração agora. Se você ainda não fez, e isso explica porque você tem tanto medo do arrebatamento, tanto medo do juízo final, tanto medo da morte, muitas vezes isso acontece por causa das nossas obras. Pela prática da lei, ninguém será justificado. Vou pedir para a Fabíola ler outra vez esse texto. Gálatas 2,16. Olha que lindo esse texto. Olha como esse texto tira de você todo o medo que Obadias do 1 ao 10 te trouxe. Porque Obadias do 1 ao 10 está falando com pessoas que rejeitaram o Salvador. Mas olha como esse texto ele acalma a nossa alma diante do medo do inferno, medo do arrebatamento, medo da ira de Deus. Olha só. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Amém? Amém. Pela prática. Não por práticas. Então vamos orar nesse momento. Deus, muito obrigado por essa palavra. Esse livro que é tão pouco lido por nós, tão pouco pregado, mas ele é tão interessante, porque ele conta a história de dois irmãos, que quando um acabou em maus lençóis, o outro irmão foi desleal, arrogante e violento. E isso nos ensina tanto nos dias atuais, porque Deus, assim como o Senhor condenou Edom, o Senhor condenará as nações e condenará muitas pessoas que, ao invés de procurarem a justiça em Jesus, elas têm procurado serem aceitas baseado nas suas obras. Mas quando o Senhor olha para nós, sem Cristo, o Senhor vê arrogantes, desleais e violentos. Mas quando o Senhor olha para nós pelos méritos de Jesus, Tu nos aceita. E a humildade de Jesus nos é dada, nos é imputada.
a lealdade de Jesus nos é imputada e nós nem somos perfeitamente leais. E a paz que Jesus é, a mansidão de Jesus nos é declarada e nem somos tão mansos assim. Estamos escorados, abraçados nos méritos de Jesus. E por isso, o arrebatamento não nos causa medo, o juízo final nem o inferno, porque nós não estamos inclinados nas nossas obras. Nós estamos inclinados, abraçados nas obras de Jesus Cristo, que foi perfeitamente santo e cumpriu a lei no nosso lugar. Mas nós oramos, Pai, por pessoas que ainda não creem, que elas é o nosso pai, é a mãe, é o filho, é a filha, é o enteado, é a enteada, é a sogra, é o vizinho, que tem, ao invés de se curvar diante de Ti, ao invés de reconhecer que é pecador e declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor, tem preferido depender das suas obras para ser salvo. Deus, mostre para essa pessoa: ninguém será considerado justo pela lei. E nós estamos aqui juntos na mesma fé de que Jesus morreu pelos nossos pecados e que nada poderá nos separar do amor de Deus. E que assim seja, para a glória do Teu nome. Amém.